Projeto de lei complementar número 2/5/2018. A iniciativa é do prefeito. Dispõe sobre a isenção e a remissão da taxa de coleta de lixo. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.745, em 17 de abril de 2018. Publicado na instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.787, em 18 de junho de 2018. É regime de urgência. Emenda aditiva 32/10/2018. Votação global e nominal, com aprovação maioria absoluta. Em primeiro turno, leitura da emenda. Emenda aditiva de diversos vereadores. Adite-se o artigo 3º ao projeto de lei complementar. Artigo 3º. Adite-se o parágrafo 2º ao artigo 61 da Lei Complementar número 40, de 18 de dezembro de 2001, a qual dispõe sobre os tributos municipais e da outras providências. Artigo 61, parágrafo 2º. O valor a ser lançado para a taxa de coleta de lixo terá como limite o montante lançado a título de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana para o imóvel ao qual a mesma se refere, salvo nos casos de isenção ou imunidade tributária em que não haverá limitador. Está em discussão o projeto e emendas. Vereador Felipe Braga, 15 minutos, Vossa Excelência, prorrogáveis. Para discutir também, senhor presidente. Na sequência, vereador. Bom dia a todos, vereadores, presidente. Então, novamente, nós vamos discutir e tentar o entendimento dos vereadores no sentido da emenda que foi protocolada por diversos vereadores, que trata da questão da taxa de lixo. O projeto do prefeito, ele vem para resolver, talvez, mas principalmente melhorar, deixar de acordo a questão da baixa renda, que foi, o ano passado, votado, a mudança, o título principal da mudança sempre foi, nas discussões, na apresentação do prefeito, que era em função da retirada do carnê do IPTU a taxa de lixo. Então, acho que todos nós aqui já aprofundamos no debate anterior e nas outras vezes, oportunidades que eu subi na tribuna. Todos nós entendemos, e isso já vem, inclusive da outra gestão, que deveria se retirar a taxa de lixo do carnê do IPTU. O que ocorreu, e ocorreram, em função até da pressa da votação, essa questão da baixa renda, que foi até levantada pela vereadora Noêmia, como uma proposta dela, que tramitou na CCJ, ainda está tramitando, que previa justamente, ipsis literis, o que está escrito na mensagem do prefeito agora, que traz essa reparação, vamos dizer assim, do que foi feito anteriormente. O que nós trazemos aqui é uma outra sinalização, isso foi sinalizado por alguns setores da área, principalmente da área imobiliária do município de Curitiba, Secov, especificamente o Secov e o Cresce, é que na cobrança anterior, como era cobrado antes, além da cobrança ser no carnê do IPTU, existia um artigo que falava do limitador. E esse limitador, ele atingia tanto o imóvel comercial quanto o imóvel residencial. O que basicamente o limitador fazia? O limitador era o limitador do IPTU. A taxa de lixo, se fosse inferior ao valor do IPTU, ou até o valor do IPTU, mais correto, seria o valor do IPTU. Então, a taxa de lixo, que a residencial é em torno de R$250, ela, se aquele morador de uma residência pagava o ano, nós estamos falando o ano, R$170, vamos dizer assim,
a taxa de lixo daquela residência seria R$ 170. Isso para residência. No comercial, a taxa de lixo é maior, o valor é maior, é em torno de R$ 470. Também caberia a mesma regra. A regra é o conjunto comercial que tenha um IPTU, uma sala comercial ou um conjunto comercial que tenha um IPTU anual abaixo de R$ 470, e aí sim se torna uma proporção muito grande, porque a identificação que o Secov Só um fez... minutinho, senhor. Eu queria pedir quórum. Nós estamos com 14 vereadores aqui dentro. Vereadora, acato de imediato, verificação de quórum. Vereadores, Então, registrem suas presenças. Ó, fica a minha presença registrada aqui, vereador Serginho. Eu não vou descer aqui. Deixa. Tá lá, o meu fica registrado daqui. Não precisa. Tô aqui. Verificação de quórum. Todo mundo está por vendo que eu gentileza, estou aqui. Vereador doutor Volmir, ausente. Ezequias Barra, ausente. Felipe Braga Corte, na tribuna. Hélio Verbinski, ausente. Jair Marcelino, ausente. Cátia Dietrich, ausente. Rogério Campos, ausente. Sabino Piccolo, ausente. Tito Zeglin, ausente. Zezinho do Sabará, ausente. Hélio Verbinski, presente. Presente. 9 vereadores ausentes, 29 presentes, portanto, 30 vereadores presentes, portanto, a quórum 31. A quórum para deliberarmos os trabalhos. Com a palavra, vereador Felipe Braga. Obrigado. Então, dando sequência, na questão do imóvel comercial, a regra era a mesma. Então, tinha um limitador. Esse limitador, se o imóvel pagasse ou pagaria até R$ 470, abaixo de 470, o valor do IPTU ficaria 470. Até agradeço a presença do primo aqui, que é uma pessoa que está há muitos anos na prefeitura, entende, e aqui eu já falo e repito o que eu falei anteriormente, não que a gente seja dono da verdade aqui, mas a ideia foi, como o processo vem em regime de urgência, a gente queria incluir, a ideia era incluir, já que está sendo alterado para baixa renda, de alguma forma, essa discussão ser aberta e poder interagir, inclusive, com o setor. Nós não tivemos nem tempo hábil, em função do regime de urgência, de trazer na CCJ, ou mais especificamente na Comissão de Economia, o Secov e o Cresce. Eles não tiveram tempo hábil, mas, enfim, parece que eles mandaram cartas, aí, documentos para os vereadores, inclusive para a Prefeitura, no sentido de esclarecimento a respeito disso. Então, tendo acontecido isso, na verdade, isso não foi levantado no momento da votação, ninguém aqui citou a respeito da retirada desse limitador. Ele acabou atingindo, e eu peço para colocar de novo, não vou ser repetitivo, mas aproveitando que o primo está aqui, aquela imagem que a gente colocou da diferença de uma sala comercial, vamos dizer, na Cândido de Abreu, isso foi enviado para nós, que a diferença que existe hoje em função da taxa de lixo. O IPTU era R$ 177, com o redutor repetia a taxa de lixo R$ 177. Agora o IPTU subiu, né? O acréscimo que teve para o comercial foi para 209, e a taxa de lixo, por não ter o limitador, passou a ser 471. Quer dizer, um impacto grande nesse imóvel que tem gera muito pouco lixo, na realidade. Então, nós tentamos aqui fazer uma emenda, e fizemos uma emenda a várias mãos, no sentido de trazer o limitador de volta, mas também verificamos que, se fosse feita simplesmente tornando o limitador novamente, colocando ele novamente na lei, cairia na questão dos imóveis que eram isentos. Então, a gente fez também um adendo aqui. Eu vou ler aqui
repetir, porque, na realidade, o Bruno Pessutti já leu, adite-se, segundo o artigo 61 da Lei Complementar número 40, de 18 de dezembro de 2001, a qual dispõe sobre os tributos municipais e da outras providências. Então, ficaria assim: o valor a ser lançado para a taxa de coleta de lixo terá como limite o montante lançado a título de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, para o imóvel ao qual a mesma se refere, salvo nos casos de isenção ou imunidade tributária, em que não haverá limitador. Então, aqui a gente fez até uma correção, professor Euler, que é um matemático. Na realidade, como a gente está colocando o limitador de volta, se colocasse e não colocasse no texto que os isentos estão fora disso, é evidente que daí cairia por terra, inclusive, aquela situação nossa específica dos isentos que passam a pagar, porque eles antigamente não recebiam o carnê do IPTU e não pagavam a taxa de lixo. Então, eu vou ler aqui a justificativa. A principal justificativa dada pelo Poder Executivo era de que tal alteração legislativa possibilitaria a cobrança da taxa de coleta de lixo dos entes imunes aos isentos do IPTU, tal qual ocorre com clubes, igrejas, associações e imóveis públicos. Entretanto, com o recebimento dos carnês de cobrança de IPTU e a taxa de coleta de lixo dos municípios de Curitiba, vislumbrou-se outra situação, ocorrendo um verdadeiro efeito confiscatório em detrimento principalmente das pessoas de baixa renda. Esse efeito de confisco restou produzido pela alteração legislativa supracitada. Haja vista que há relatos em casos que o proprietário passou a ser cobrado em valor muito maior do que o exercício financeiro anterior, de modo a absorver grande parte da renda dessas pessoas. Isso trata da questão da alteração que o prefeito encaminhou à Câmara, que é justa, que a baixa renda seja isenta. Nós concordamos plenamente com isso. Além disso, pequenas salas comerciais, as quais, por vezes, são baixas produtoras de lixos, passaram a ser cobradas pelo valor integral da taxa de coleta de lixo, R$ 471,60, muito acima do valor cobrado no ano anterior. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Constituição Federal prevê, em seu artigo 150, inciso 6º, inciso 4º, o princípio da vedação do confisco tributário. Dessa feita, com base nos argumentos supracitados, o presente projeto de lei busca restabelecer o status quo antes de modo a novamente prever o valor do lançamento do IPTU como limitador ao valor do lançamento da taxa de coleta de lixo. Vejam, nós tivemos em contato com o Secov, e o Secov é o órgão representante dos condomínios. O que poderá acontecer, e eu peço, primo que está aqui, acho que pelo menos foi a parte deles, o que eles falaram a nós. E aí cabe, evidente, o líder do prefeito, enfim, fazer esse debate. O que foi explicado para nós? Antes de ter quando existia o limitador, segundo o Secov, para mim isso eu não sabia, na verdade, vários condomínios administrados pelo síndico, enfim, fizeram uma associação, né, e passaram a ser um grande gerador. Eles deram até um número lá, eu não sei precisar quanto que o Secov tem de controle nisso. Eu pedi para eles, na hora que eles me passaram, para ver se eles fariam uma análise de qual é o número que poderá se tornar, se tem uma previsão, enfim. Então, antes de mudar, eles já fizeram vários condomínios, em vez de pagar rateado, cada um paga o seu, eles fizeram um levantamento, e o número que eles deram é que, isso é levantado, e tem os dados lá, 1/3 do valor que iria pagar para o consórcio, que na realidade é para a prefeitura vai repassar ao consórcio, 1/3 do valor fica se fizer a união, ou seja, uma associação do condomínio, o síndico controla, paga para uma empresa privada, essa empresa vai lá, coleta e leva ao destino final. Está dentro do contrato desse grande gerador, como um grande gerador. O que vai acarretar isso, teoricamente? Com o aumento, isso vai potencializar mais. Por quê? Porque agora o valor, como eu disse ali, chega a ser 250% maior o valor da taxa de lixo anual.
A tendência é que vários condomínios, desde que eles tenham organização para isso, que todos, claro, tem que ser aprovado em reunião de condomínio, etc. Vários condomínios de comercial, estou falando de comercial, vão passar a adotar isso, a fazer, se tornar um grande gerador. O que pode acontecer com isso? Esses valores devem representar bastante, no contexto geral, da captação de recursos que a prefeitura tem que fazer para cobrir o contrato vigente. O contrato vigente dizia-se que era até, eu quero mais 15 minutos, por favor, que daria até 100 milhões, 80 milhões de déficit. Que isso a gente sabe que existia. Realmente tem que se chegar a um denominador, inclusive a mudar o processo, tal, que tem até licitações que vão vir aí nessa questão de coleta de lixo. A Secretaria do Meio Ambiente já está providenciando, isso é ótimo. Mas o que pode acontecer? Vai diminuir a arrecadação da prefeitura, em função de que prédios, edifícios inteiros, imagino eu, possam passar a administrar como grande gerador. E isso vai causar um efeito de arrecadação. Por isso, que aquele limitador que existia, ele dava um parâmetro. Já que a cobrança de lixo não pode ser por quilo, por tonelada, que seria o ideal, né, pagar pelo que se consome, mas isso é humanamente impossível, tem que ter uma regra. Então, a regra que a prefeitura fez anteriormente era cobrar, dentro de comercial e residencial, uma taxa fixa, mas o limitador ele vinha para balancear. Ele fazia com que aquele cidadão que tem um comércio e que gera pouco resíduo e que paga o IPTU abaixo da taxa de lixo, ficava limitado no IPTU. Era uma forma de equilibrar. Agora, qual é a forma de equilíbrio que você tem agora, se o limitador cai fora e passa a ser R$ 470 para todo o comércio? Para todo. Né? Aí você tire fora o grande gerador. Então, é essa situação que o Secov nos passou. Ele encaminhou, eu recebi, acho que vocês devem ter recebido um documento do Secov e do Cresce, pedindo para que se retorne o limitador por essa situação que está acontecendo. Inclusive, relata no documento, foi encaminhado, eu recebi uma cópia encaminhada ao senhor prefeito, que isso pode e deverá gerar uma diminuição da arrecadação, principalmente no comercial. Por que eu digo principalmente no comercial? Porque a análise que a gente fez é que no residencial a taxa é R$ 250. E aí o limite de IPTU abaixo de 250 anual talvez recaia sobre inclusive a baixa renda, que agora o senhor prefeito encaminhou aqui e que a baixa renda, acredito eu, que vai ser uma boa parte resolvida. Então, o residencial, como era R$ 250, ele não tinha uma margem, talvez, eu não sei, um carnê de IPTU de uma casa, vamos dizer, dita baixa renda, se abaixo de R$ 250, com certeza deve ter. Mas ficaria, vamos dizer, que pagasse R$ 100 a residência, ele pagaria R$ 100 de taxa de lixo, e agora vai pagar 250. Então, na apresentação aqui que houve da superintendente da Secretaria das Finanças, a gente relatou isso e pediu que a prefeitura, já que, dito por ela mesma, existe uma acomodação, ou seja, não digo acomodação não é a palavra certa, tem um período, desde a efetiva lei ser aprovada e sancionada, todo esse período foi para ter até amostragem, para saber como que está funcionando, já teve praticamente um ano. E a gente tem que agora, talvez, adaptar e ver onde deu certo, onde não deu. O caso da baixa renda é um caso específico. Então, eu peço, realmente, novamente ao líder do prefeito e aos vereadores, para que reflitam sobre essa emenda. Essa emenda não é de um ou de dois vereadores. Inclusive, se não for aprovada a emenda,
Então, que seja encaminhado ao senhor prefeito uma sugestão no sentido de que ele mande uma mensagem para refletir sobre a situação. Ou melhor ainda, Primo e toda a equipe da prefeitura, escutar o Secov e o Cresce. Inclusive, até argumentar com eles a posição da prefeitura. Isso faltou de verdade. Tanto o Secov quanto o Cresce, o próprio Sinduscom, mas o Sinduscom acabou o Secov sendo o responsável, eles não tinham essa informação. Ninguém soube disso. Quer dizer, eu não sei nem se é informação, eu acho que não teve até uma discussão. Quando veio, eles sentiram, peraí, mas agora mudou, a regra mudou. Então, eu vejo que um bom diálogo e uma conversa e talvez um entendimento seja extremamente razoável nessa situação. A gente tem um prazo, porque naturalmente isso vai ser lançado no final do ano, para o ano que vem, mas que talvez essa, entre aspas, injustiça, pelo menos é o que se aparenta aqui, seja reparada e talvez a gente retorne a ter pelo menos uma forma de deixar um pouco mais justa a cobrança da taxa de lixo. Acho que é isso. É difícil ser uma taxa de lixo, você vê em vários países, você pesquisa, cada país tem sua... Se pegar a Europa, então nem se fala. Tem países que você pega, cada dia é uma coleta na sua casa e é por volume, né, que seria extremamente mais justo. Mas o que nós temos na cidade de Curitiba, e isso faz parte, talvez, de um novo programa que tem que vir, você coleta de tudo. A prefeitura tem que coletar na rua, o cidadão que larga, não pode nem dizer que é cidadão, porque larga no meio de uma Silva Jardim, na Visconde de Guarapuava, lixo doméstico, resto de construção, enfim. E tudo a prefeitura tem que recolher. Por isso, tem esse custo altíssimo e acaba sendo que, às vezes, muitos têm que pagar por outros, né? E é o que, na realidade, acaba acontecendo. Então, era isso. Eu peço aos vereadores que aprovem essa emenda que trará, com certeza, um parâmetro mais justo. Pedir uma parte, Felipe, por favor. Um parâmetro mais justo para a cobrança de taxa de lixo. Uma parte é o vereador Gomes. Vereador Felipe Braga Cortes, só parabenizar. Acho que vosso empenho, desde o início dessa discussão, no final do ano passado, também da vereadora Noêmia, e que bom que, felizmente, houve esse reconhecimento do erro, né, do projeto inicial da prefeitura. Esperamos que sim, que seja corrigido, que a gente possa aprovar isso, e que a gente tenha uma gestão dos resíduos sólidos mais inovadora de verdade. Também reconheço aqui o empenho da Comissão de Meio Ambiente, de Vossa Excelência, de que haja, dentro da comissão, uma discussão aprofundada. Tivemos a visita a Essências, a Estria, não pude ir, também a outras associações que trabalham com resíduos recicláveis. Então, acho que há, sim, um empenho de nós, vereadores, da Comissão de Meio Ambiente, para que esse tema seja, de fato, pautado aqui na Câmara Municipal. Então, parabenizo. Obrigado. Eu vejo como... Silberto, já lhe passo. Eu vejo como fundamental, e está aqui a Fabiane Rosa, que é presidente da nossa comissão, e nós já temos isso como... Já está dentro do cronograma nosso. A gente sabe que semestre que vem, se Deus quiser e se der tudo certo, teremos um trâmite, enfim, ficou acordado com a própria secretária, que irá trazer à Câmara esse novo projeto, essa inovação, essa nova metodologia que a Prefeitura está formando para que tenha um novo edital da coleta e destino final do resíduo da cidade de Curitiba. Isso é fundamental. Já se passaram 8 anos do primeiro estudo que foi feito e que acabou não dando resultado, porque foi judicializado, o famoso CIPAR, e que seja esse novo sistema, esse novo edital, passe pela Câmara, que a gente possa realmente fazer um debate, um amplo debate, e que, efetivamente, após uma licitação, enfim, uma empresa vitoriosa que faça o melhor na questão do lixo da cidade de Curitiba, que realmente a gente precisa de áreas de transbordo, precisa modificar o que está aí. Hoje são 31 quilômetros
do centro da cidade de Curitiba, o transporte, 31 para ir, 31 para voltar. Isso tem um custo. Não que o aterro não tenha que ser distante, ele tem que ser. Claro que você não vai pôr um aterro dentro da cidade, mas que para lá se destine o que realmente seja para se destinar e que se recicle o máximo possível antes de chegar lá. É óbvio que isso depende de tecnologia, depende de recursos e depende de um excelente projeto que esperamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteja realmente com toda a experiência que tem, que faça um excelente projeto e que venha um edital que seja factível e que possa dar um resultado para a cidade de Curitiba. Professor Silberto. Obrigado pela parte, Felipe. Só queria deixar registrado que, na verdade, esse projeto vem para consertar o que não ficou legal no passado, né? E, no meu entender, foi contrário quando voltou o projeto da desvinculação, por entender que esse projeto viria cobrar daquelas pessoas que têm mais carente no nosso município. Então, eu acho que temos que, o ano passado eu discuti bastante com a Noêmia sobre uma forma de fazer a emenda, nós discutimos, e da forma que estava, não beneficiava a nossa população mais carente. Então, seria isso. Obrigado. É importante, professor Silberto, afirmar que nós temos o projeto do prefeito, questão de baixa renda, né, que com certeza vai ser aprovado, e nós temos uma emenda que trata da questão do limitador. Quero deixar bem claro para vocês. Esse limitador, ele realmente torna mais justa a cobrança, principalmente nos imóveis comerciais. Eu dei um exemplo de sala comercial, de uma sala de um edifício, mas é qualquer sala comercial, seja ela térrea ou não. Qualquer sala comercial hoje está pagando R$ 470 anual. E uma boa parte dessas salas tem um IPTU abaixo de 470. Então, a pessoa não ia pagar acima do IPTU. Era um limitador que tornava mais justa essa tarifa. Como eu disse e repito, existem salas comerciais que geram muito pouco resíduo e estão pagando a taxa no limite em função de que o limitador saiu da lei aprovada o ano passado. Então, a gente quer que retorne o limitador e que seja dessa forma, os isentos vão pagar, já está previsto na lei. Eu diria que a emenda está com o texto extremamente correto e que a gente pode aprovar com certeza e que trará uma situação mais justa para aqueles contribuintes da cidade de Curitiba. Obrigado. Próxima vereadora inscrita, e continua em discussão, vereadora Noêmia Rocha. Antes disso, vereadora, eu só queria fazer um pedido da senhora, suspender por 2 minutos, para o vereador Tito Zeglin fazer entrega a votos e congratulações, e o vereador Jairo também, a alguns convidados. O vereador Tito Zeglin trouxe hoje o Grupo Alegria, é isso? Exatamente, é o Grupo Alegria, Arte de Viver. A presidente está aí, muitos vereadores conhecem o grupo, e a Edmari Schreiber está aqui, presidente, também Neucimari Dea, vice-presidente. Vieram receber um voto de louvor que foi aprovado por esta Câmara Municipal há dias atrás, pela passagem dos 20 anos de felicidade que este grupo proporciona às pessoas da melhor idade. Fazemos a saudação à senhora Edmari Schreiber e também a Neucimari Dea. Sejam bem-vindas. Parabéns pelo trabalho que desenvolve o Grupo Alegria. Vereadores que quiserem tirar uma foto com as presidentas. Também estão presentes conosco o soldado Peterson Plinta. Ele que é soldado do estado de Santa Catarina e no último dia 10 é convidado o vereador Jair Marcelino, que no último dia 10 ele fez um atendimento à vítima, a criança Isabelle Cristina Arcanjo Ribeiro, de 3 meses, que era vítima de afogamento. Estão presentes também a Elisângela, mãe da bebê, está presente? Mãe da bebê, a senhora Cristiane Plinta, que é a esposa do soldado, a senhora Isabela Plinta, a filha do soldado Plinta,
Luci Plinta, mãe do homenageado, o Rafael Plinta, que é o irmão do homenageado, a Fernanda Barbosa, cunhada do nosso homenageado, soldado Peterson Plinta, e também do amigo Ivan Domingues dos Santos e Fernanda Barbosa, estão presentes aqui para receber das mãos do vereador Jair Marcelino votos de congratulações e aplausos da Câmara Municipal pelo feito salvamento da criança Isabelle, 3 meses na época tinha Isabela. A mãe e a criança hoje não estão presentes, portanto, fica o registro e convido o soldado, juntamente com seus convidados, a fazerem uma foto juntamente com o vereador Jair Marcelino, senhor presidente, autor da congratulação. Me permite um registro rápido? Um registro rápido, vereadora. Só justificando a minha saída agora, às 10h30, às 11 horas, na verdade, vai ter um evento lá na Prefeitura em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, Perfeito. promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu vou representando a Câmara, onde serão lançadas várias ações da proteção animal, inclusive o selo da proteção animal. Perfeito. Então, só registrando. Obrigada. Perfeito, a vereadora estará ausente, juntamente com a vereadora Kátia também, que comunicou que estarão presentes neste evento da Prefeitura Municipal. Depois a senhora faz a justificativa por escrito. Agradeço, vereadora. Só peço um pouco mais, acelerar um pouquinho, vereadores. Nós precisamos iniciar a sessão. Vereador Jairo, convido Vossa Excelência para fazer a entrega, votos de louvor. Eu vou reabrir a sessão, solicito a vereadora Noêmia Rocha para que possa fazer o uso da tribuna, 15 minutos para discutir o projeto, prorrogáveis se houver necessidade, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a averiguação de quórum pela importância e relevância do tema discutido. Ok, vereador. Já peço de imediato. A mesa acolhe, verificação de quórum. De imediato, peço aos vereadores que registrem suas presenças. Vereadores, registrem suas presenças. Verificação de quórum, rechamada. Doutor Valmir está ausente, Hélio Vribisky está ausente, vereador Jair Marcelino encaminha-se agora para registrar a sua presença. Vereadora Kátia Dietrich está ausente, Maria Letícia Fagundes também está ausente. Vereador Mauro Inácio está ausente, vereador doutor Valmir já registrou a sua presença. Rogério Campos está ausente, Sabino Piccolo está registrando a sua presença nesse momento. O vereador Tico Kuzma está ausente. E o Zezinho do Sabará também está ausente. Então, são 31 presentes com a presença do vereador Sabino Piccolo, que não está conseguindo registrar a sua presença, presidente. 30 vereadores presentes, 31 vereadores presentes, 7 vereadores ausentes. Vereadora Noêmia Rocha. Vossa Excelência tem 15 minutos para utilizar a tribuna, se necessário, prorrogáveis por mais 15, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente, vereadoras e vereadores. Esse tema é um tema de 2017 ainda, no pacotaço do senhor prefeito, naqueles projetos que ele trouxe à casa, e que a gente percebeu na desvinculação do lixo IPTU. Eu era a relatora do projeto, dei pelo trâmite, então faço parte também da recuperação de Curitiba, não é? Fiz um voto favorável, mas percebi que o senhor prefeito, o executivo, ele tinha deixado de isentar as pessoas, as famílias de baixa renda.
na minha preocupação em relação a essa questão, fizemos uma emenda que trazia de volta a isenção das famílias de baixa renda, e aí foi derrubado, óbvio. E agora esse projeto... E aí não desisti dessa questão de baixa renda. Porque são pessoas, são famílias que dependem de Bolsa Família, são pessoas que têm um déficit imenso financeiro. E que 53 centavos, como foi dito aqui, por dia, para o recolhimento de lixo, pode não ser 53 centavos para nós. Mas para a população de baixa renda, é o pão da manhã para eles sobreviverem e trabalhar. Então, caros vereadores, eu apresentei enquanto projeto de lei, que poderia sim passar com tranquilidade, porque não, o Projuris não acusou vício de iniciativa. Aí o vereador deu uma relatoria, um dos vereadores da Comissão de Legislação, pelo arquivamento, pautado em vício de iniciativa. E quando questionamos de onde foi tirado esse vício de iniciativa, ele respondeu que era a maneira que ele pensava, que ele entendia, óbvio. Aí, na Comissão de Legislação, minha preocupação era de arquivamento desse projeto, porque ontem, por exemplo, a exemplo de ontem, essa questão rasa de oposição e base nessa casa, que me preocupa muito, ontem, por exemplo, eu provei aqui, votando favorável a 2 sugestões com impacto financeiro, que era pessoal, que era porque eu sou oposição. Porque uma sessão anterior eu fiz uma sugestão para uma secretaria antidrogas, e qual foi a análise da base para derrubar esse projeto? Que tinha impacto financeiro. E aí, ontem, 2 vereadores que votaram contra meu projeto de sugestão para Secretaria Antidrogas, fez 2 projetos de sugestão com impacto financeiro de construção. E passou com tranquilidade. Então, eu não sei qual que é o critério que está sendo usado. Eu não sei ainda. 2 projetos idênticos, derrubados, um projeto com impacto financeiro de sugestão, direito do vereador, me tiraram o direito de fazer uma sugestão. Na outra sessão, 2 vereadores da base apresentam praticamente a mesma sugestão com impacto financeiro e passa. Aí, quando apresentei esse projeto, em 8 de fevereiro, que era a retomada das sessões, que era a isenção de baixa renda, compreendendo e corrigindo o erro do senhor prefeito, esse projeto está tramitando ainda. O que aconteceu? Aí, a informação que eu tinha da base que ia ser arquivado. Por que arquivado? E aí começou a nossa luta para que não fosse arquivado, porque não é justo. É um projeto semelhante, é um projeto idêntico ao senhor prefeito. E no regimento interno diz o seguinte: se um vereador ou qualquer pessoa faz um projeto de lei e o outro, 3 dias depois, 1 dia depois, faz um projeto idêntico ou semelhante, este projeto posterior tem que ser anexado ao anterior. Isso é regime regime aqui nessa casa e é cumprido religiosamente. Só agora que não. Só agora que não. Então, se está atropelando o regimento interno, porque quem fez a autoria do projeto é uma vereadora de oposição. E aí o senhor prefeito traz essa casa 2 meses depois, 60 dias depois, um projeto semelhante, idêntico, aí pede-se regime de urgência. Engraçado, a minha emenda lá no pacotaço não era regime de urgência. Aí não era regime de urgência, agora é. Agora é regime de urgência. Na emenda que eu fiz no projeto, não era regime de urgência. Pode derrubar. Quem é que fez mesmo esse projeto? Quem é o autor desse projeto? Então vamos derrubar. Então, caros vereadores, não é possível que essa casa, que uma vereadora precisa entrar com uma liminar para que seja cumprido o regimento dessa casa. Aí, na Comissão de Legislação, que eu pedi para o senhor presidente da comissão me ajudar, para que desse o trâmite, para que me ajudasse, porque era justo e notório, teve um voto, por exemplo, de anexação, teve um voto de arquivamento e teve um voto de trâmite. Qual vocês acham que ia passar? Qual vocês acham que ia passar? Eu acho injusto.
eu acho muito injusto. Eu acho que cada parlamentar aqui tem seu valor, independente do seu posicionamento. Quando se pensa na comunidade, quando se pensa na população, eu não estou aqui para pensar em grupo, eu não estou aqui para pensar em vereador, eu estou aqui para pensar na população. E essa população precisa de respeito. E esses parlamentares precisam ser respeitados. Agora, porque é do prefeito, porque o prefeito... Acho que o prefeito não está nem sabendo. Se perguntasse para o prefeito, ele falava assim, anexa, não tem problema, pode anexar ao da vereadora. Nós trabalhamos juntos, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Aí uma questão partidária, aí uma questão de base e oposição, que eu provei ontem que foi derrubado o meu projeto de sugestão para a Secretaria Antidrogas por eu ser oposição. E ainda fiquei mais triste de saber quem é que pediu para a derrubada. E aí, a gente vê uma questão... Gente, nós estamos perdendo, na minha leitura, o crédito. Se burlam o regimento por questões pessoais, por questões de base e oposição. E aí, o que eu faço? Vou travar esse projeto que eu idealizei e que o prefeito depois trouxe? Minha vaidade não chega a tanto. Agora, que eu estou... pedindo, sim, que haja, sim, o cumprimento desse regimento, foi falado aqui, que não, hoje de manhã, o presidente falou, não perdeu o regime, não perdeu, foi feita uma liminar e está avaliando que está tudo dentro dos conformes. Esse projeto não está. Ele está tramitando. Foi redistribuído, ontem, parece que, se me engano, foi redistribuído pelo vereador Osias, que ele poderia, sim, trazer ontem com uma relatoria dele, mas estava dentro do trâmite também, não posso culpá-lo. Se houvesse, enfim, para cumprimento do regimento, teria trazido ontem. Enfim, meu projeto está tramitando na casa e o do prefeito está aqui em pauta para ser aprovado. E vai ser aprovado. E vai ser aprovado. A vereadora Julieta falou que é benefício para a população. Por que você não pensou nisso no dia que eu apresentei a emenda? Então, caros vereadores, eu penso que esta casa, com todo respeito, vocês nunca me viram burlar critérios em área nenhuma, e eu não vou fazer isso. Eu perco, mas eu não vou fazer isso. Eu acho que cada vereador aqui é responsável pelo seu voto. Agora, como é que você faz num parlamento de 38 vereadores, dos 38, 31 é base? Como é que você discute um projeto? Como é que você faz? E aí a gente vê aquela fala do Aníbal Cury, que alguém aprendeu bem a lição. Quem tem a maioria não discute, vota. Era a fala do Aníbal Cury. É óbvio, faz parte do sistema, é o parlamento. É a democracia para que tenha voto. Eu acredito no voto democrático. Eu acredito, mas quando tem critérios. Quando é avaliado com critérios. Não porque é base, porque é oposição. Então, caros vereadores, é um projeto muito bom. Eu vou votar favorável, eu vou lutar ainda. Eu conversei com o presidente dessa casa. Ele tentou fazer anexação. Ele está tentando fazer, porque segunda-feira é segundo turno, ainda dá para fazer uma anexação. Em respeito aos vereadores dessa casa, não é a mim, é aos vereadores, para que quando tiver um próximo, ser feito corretamente. Então, eu espero dessa casa, do presidente dessa casa, junto com o líder do prefeito, que tenha esse cuidado de fazer uma anexação, que não custa nada a ninguém, ao contrário, vai fazer com que esse regimento seja cumprido. Eu peço ao presidente da Comissão de Legislação que faça uma reunião extraordinária, que o vereador que está distribuído o processo traga a relatoria, que a gente dê pelo trâmite, para que a gente não possa entrar em juízo para que o regimento dessa casa seja cumprido. Então, há condições, sim. Nós temos segunda-feira o segundo turno, nós podemos, sim, resolver essa questão, corrigir essa questão. Se está em trâmite, se não tem como, então vamos fazer uma reunião extraordinária. Quantas vezes foi feita reunião extraordinária na Comissão de Legislação aqui? Pode ser feita dessa forma também, sem problema nenhum. Temos aí quase 10 dias. O relator pode, sim, apresentar uma relatoria condizente. Pode, sim. E aí a gente fazer o que é correto, que é a anexação. Que, se fosse o vereador Felipe, eles iam anexar o projeto do Felipe ao meu. Agora, porque é o prefeito? Com todo respeito.
Eu acho que independe se é prefeito, se é vereador, todo mundo aqui tem mandato, todo mundo está aqui porque, merecidamente, porque são representantes de uma população, nós representamos a população, e aí a gente traz um projeto como esse, luta pela população, e aí é votado com certeza, e aí a gente tem essa preocupação em relação aos critérios que estão sendo adotados aqui nessa casa. Pois não, vereadora Maria Letícia. Eu só quero lembrar aqui que com o meu projeto foi pior, ele foi arquivado. O seu está progredindo com chances de ser anexado do prefeito. Então, fica aqui só a minha manifestação com relação ao arquivamento do meu projeto. E era um excelente projeto, e daria um excelente debate. Eu e o vereador Felipe votamos com a senhora, porque entendemos que agora a base derrubou. Então, caros vereadores, com todo respeito, se eu sou oposição, se eu sou base, se gostam de mim, se não gostam, porque nem Jesus Cristo agradou a todos. Isso é a minha tranquilidade. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Não me importa se não gostam de mim, mas faça o que é certo. Cumpra o regimento. Faça o que é correto. Obrigada pelo gosto de você. Pia, você me ama. Então, caros vereadores, o que eu peço? O PIR, vocês não conheceram o PIR antes de ser líder do governo. Eu conheci. Eu conheci o PIR antes de ser líder do governo. É um PIR antes e um PIR depois. Totalmente diferente. Agora, eu sei de uma coisa. Ele está tentando fazer o melhor. Só que tem uma base complicada, na minha leitura. Então, eu tenho muita tranquilidade de ser líder da oposição. Pensa numa bancada unida, coerente, correta e que faz tudo pelo bem da cidade. É a oposição. Por isso, não abro mão de ser oposição nessa casa. Aí, caros vereadores, o que eu penso nessa casa? Tem aí, segundo turno. Vamos fazer o que é certo. Vamos deixar a vaidade de lado. Eu estou deixando a vaidade de lado. Estou votando favorável a esse projeto. Vereadora. Então, caros vereadores, o que eu peço? Qual é o meu pedido aqui? É que faça, com certeza, de uma forma excepcional e que se cumpra o regimento. É só o que eu estou pedindo. Tem possibilidade de cumprir o regimento sem eu entrar com uma liminar? Tem. Aí a decisão é do plenário. Uma parte, vereadora. Permita uma parte, vereadora Noemi. A senhora fala da coerência da oposição. A senhora concorda, então, com a liminar que retirou do plenário a possibilidade de votação do Escola Sem Partido? Senhor Osias, essa pergunta desnecessária, porque não foi a oposição que entrou com liminar. Foi 2 independentes, vereador. 2 independentes que encabeçaram essa. Que o restante do seu grupo é base. E 2 da oposição. Não foi a bancada de oposição. Eu não assinei isso, eu não pedi isso. Então, não cabe a essa pergunta. Mas eu já respondi o senhor, depois eu te dou a parte. Caros vereadores, a pergunta é possível cumprir o regimento? É possível. Não há necessidade de uma vereadora recorrer ao juiz, à justiça, para que seja cumprido o regimento? Não há. Então, tem a segunda-feira. Obrigada. Tem até a segunda-feira, para que a gente possa, de uma forma tranquila, fazer a votação nessa casa, de um projeto que beneficia a população, de um projeto que traz um respaldo muito importante para a nossa população. Então, caros vereadores, eu peço para vocês, claro, voto favorável, até porque o projeto inicial é meu, a emenda também era de minha autoria, que foi derrubada, o projeto está sendo, está ainda em trâmite, porque foi redistribuído, porque foi votado no início da sessão. Infelizmente, eu cheguei um pouquinho, pela primeira vez, eu cheguei um pouquinho atrasado, e aí mais 15. Tive o desprazer de perder essa... Aí foi redistribuído, está nas mãos do vereador Osias, mas dá para o presidente, com certeza, fazer uma sessão extraordinária para rever essa questão. E eu tenho certeza que o líder do prefeito tem muita boa vontade de fazer isso, tanto quanto o presidente dessa casa. Eu quero só fazer uma pergunta no projeto, uma questão que eu levantei do projeto, que diz o seguinte, eu só quero que a base me responda,
eu não tô dizendo que está certo, que está errado, que só me chamou a atenção, que diz o seguinte, ó, na mensagem do prefeito: quanto à previsão estabelecida pelo artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, artigo 14, inciso 2º, a renúncia é de R$ 343.291, que poderá ser compensada em razão da previsão da majoritária arrecadação do IPTU para exercício de 2018, conforme Lei Complementar 105/2017. Eu só quero que vocês façam uma matemática básica aí, ó. O Cadastro Único do FAS, o valor que está declarando aqui é de 343 mil. Vamos considerar que é 50% do valor da taxa, que é de 275, são R$ 137. Multiplicando essa renúncia por número de famílias, dá 2.000 famílias. Mas o Cadastro Único de Curitiba tem 114 mil famílias. E seria uma renúncia, na nossa leitura, de 15 milhões de reais. Então, tem que ver o que está acontecendo aqui com esse 343 de remissão, se na nossa leitura não são 2.000 famílias que vão ser a remissão, são 30 mil famílias cadastradas no FAS. Então, essa é a importância da gente avaliar. 30 mil famílias cadastradas no FAS, que dá uma redução de R$ 137, seria 4.315.000 e não 342 mil reais de isenção. Então, tem que avaliar isso. São quase 30 vezes mais de remissão, e a remissão está R$ 348 mil. E, na verdade, na nossa leitura, são 4 milhões de reais. Mas é possível que tenha um erro da datilografia, de digitação. É possível que tenha alguma outra metodologia, é possível que tenha uma outra normativa, mas me chamou a atenção, só para esclarecimento, porque não está no projeto, viu? Tá até porque era importante estar no projeto. Só está na mensagem do senhor prefeito. Então, seria interessante, sim, esse esclarecimento em relação a esse número de famílias que nós temos cadastrado hoje, de 30 mil, e esse valor de isenção de R$ 343, que corresponde só a 2.000 famílias. Ou vai ser isento de 2.000 famílias, ou o cálculo aí está sendo diferenciado, e é importante a gente trazer. Como não foi para a Comissão de Economia, para fazer esse embasamento, eu chamo a atenção esse detalhe, remissão, até para a gente ter uma leitura mais diferenciada. Eu tenho certeza que a base vai trazer essa informação. Eu não tô acusando nada, mas eu acho que é uma leitura que a gente precisa fazer em relação aos valores, e nós somos pessoas que fiscalizamos o erário público e temos esse cuidado em relação a dados, em relação a números. Então, 30 mil famílias seria 4 milhões e não R$ 343. R$ 343 mil corresponde a 2.000 famílias, e eu penso que, no montante de 1.800.000 moradores, não são 2.000 famílias que vão ser beneficiadas com a isenção total de baixa renda, e não são só 2.000 pessoas, famílias, que têm baixa renda na cidade de Curitiba. Ao contrário, no Cadastro Único, nós estamos aí com 114, e no FAS, 30 mil famílias, que corresponde, então, a 4 milhões de remissão. Mas essa é a minha fala, faço isso com muita tranquilidade. Eu tenho duas opções de trancar esse projeto através de uma liminar, se o juiz entender, ou fazer o regimento ser contemplado. Mas, enfim, eu tenho ainda essa proposta diante de vocês, que a segundo turno, que haja a anexação do projeto de uma vereadora, que podia ser você, nesse momento sou eu, de anexação a um projeto posterior, e procurem, da melhor forma possível, ter um olhar diferenciado com cada vereador, como eu tenho um olhar diferenciado com cada vereador dessa casa, e eu não voto porque eu não gosto ou deixo de gostar de um vereador. Tem vereador que só a graça de Deus na minha vida, mas eu voto quando o projeto beneficia a cidade de Curitiba. Muito obrigada. Presidente, continua a discussão para discutir a vereadora professora Josete. Presidente, antes, porém, para informe urgente à casa, vereador Felipe Braga Cortes. Eu queria citar a presença aqui da Sandra. A Sandra ela é presidente da Associação de Rede de Benefícios para a Saúde, e ela faz um trabalho social muito legal no Círculo Militar,
e vai estender agora, através da entrega da declaração de utilidade pública, para crianças de baixa renda, enfim, para o vôlei no Círculo Militar. Então, nós venho aqui, bacana quando vem presente para receber essa declaração de utilidade pública. Obrigado. Agradecemos a presença da senhora Sandra Lee Getter, tesoureira da Associação de Rede de Benefícios para a Saúde. Recebe, neste momento, do vereador Felipe Braga Cortes, certificado de utilidade pública, que foi votado e aprovado por todos os vereadores dessa casa. Agora, em discussão, o projeto e emendas, com a palavra a vereadora professora Josete. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes. Gostaria de, primeiramente, recordar o processo de tramitação e votação desse projeto no ano passado. Lembrar que eu votei contrariamente, não em relação ao mérito, porque nós entendemos que a desvinculação da cobrança da taxa do lixo do IPTU era importante, principalmente porque nós temos determinados setores que são isentos da cobrança do IPTU e, por conta disso, né, não pagavam a taxa do lixo, né, grandes, inclusive, geradores de resíduos sólidos. Então, no mérito, nós não éramos contrários à proposta. O problema é que a proposta não trazia de forma clara como se daria a cobrança dessa taxa do lixo. E isso fez com que nós nos posicionássemos de forma contrária, naquele momento, à aprovação do projeto. E o que nós temíamos aconteceu. Gerou uma situação bastante complicada, onde várias pessoas, né, de baixa renda, inclusive em situação de vulnerabilidade, passaram a ter uma cobrança, né, que até então não tinham. E R$ 274 para essas pessoas, R$ 237 para essas pessoas é um valor expressivo. Então, acredito que o projeto agora vem no sentido de corrigir, né, essa distorção. Então, certamente eu vou votar favoravelmente ao projeto. Mas vejo que nós temos que aprimorar ainda, porque há, como apontou aqui na fala o vereador Luiz Felipe, situações também que acho que levam a uma injustiça, né? Então, nós temos, de repente, um grande comércio aqui no centro que paga exatamente o mesmo valor de taxa do lixo que um pequeno comércio no bairro. E que, obviamente, um grande comércio produz uma quantidade maior de lixo e, no nosso entendimento, deveria haver, né, uma cobrança proporcional a essa produção. Bem, claro, como já foi dito aqui, não temos as condições, né, materiais viáveis nesse momento de pesar esse lixo, pesar essa produção de resíduos sólidos por unidade, né, seja unidade comercial, sejam as residências no município de Curitiba. Mas talvez nós pudéssemos fazer a aproximação disso. E, nesse sentido, é que a emenda que foi apresentada por diversos vereadores tenta trazer algum parâmetro para que nós tenhamos um grau de justiça maior. Mas, além desses aspectos, eu queria apontar uma questão técnica. Como o projeto veio para esse plenário em regime de urgência, não houve a possibilidade do debate na Comissão de Economia. E acredito que isso traz prejuízos. Uma vez que nós temos, hoje é quarta-feira, portanto, a votação em segundo turno deve ocorrer na próxima segunda-feira, nós temos um prazo aí razoável para que o Executivo possa
detalhar alguns dados. O que nós temos aqui apresentado em termos de informações relativas à questão econômica, primeiro, se apresenta na mensagem e de forma resumida. E temos um parágrafo que é a única informação em relação à questão do impacto financeiro. Então, o que diz esse parágrafo? Quanto à previsão estabelecida pelo artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, repete aqui, artigo 14, inciso 2, e a renúncia de R$ 343.291,50, essa, a princípio, poderá ser compensada em razão da previsão de majoração da arrecadação do IPTU para o exercício de 2018, conforme a Lei Complementar número 105 de 2017. No nosso entendimento, isso não contempla a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que está expressa no artigo 14. Como foi colocado, inclusive, no próprio parecer da Procuradoria Jurídica dessa Casa, nós temos uma exigência que é o relatório de impacto orçamentário financeiro, demonstrando o valor renunciado. Então, eu só tenho um valor geral e eu não tenho um relatório disso. Então, veja, inclusive a vereadora Noêmia levantou algumas dúvidas, justamente porque a gente não tem esse detalhamento. Nós não temos o relatório disso, né? Então, nós temos que buscar, né, essas informações e gostaríamos de tê-las para, no limite, né, no início da sessão de segunda-feira. Então, é uma solicitação que eu faço ao líder para que nós possamos debater o projeto na segunda com mais informações. Então, existem duas alternativas, né, que podem ser colocadas para responder à exigência da lei. Primeiro é esse impacto que eu sugeri do ano de vigência da lei, mais os 2 anos seguintes. Então, não basta eu apresentar o montante relativo ao ano de 2018, nós precisamos do impacto de 2019 e 2020, e, como eu já disse, um relatório detalhado para ter a dimensão, quer dizer, são quantas famílias que se enquadram, né, naquilo que está posto na redação do projeto, no artigo 1º, como foi lembrado pela vereadora Noêmia. O que aponta o artigo 1º? Serão isentos da taxa de coleta de lixo os contribuintes inscritos no cadastro único da Fundação de Ação Social FAS ou que se encontrem em situação de vulnerabilidade social conforme regulamento. Então, nós precisamos saber, são quantos os cidadãos e cidadãs inscritos nesse cadastro, que significa, de forma detalhada, né, a isenção dessa cobrança. Outra alternativa que está apontada na instrução da Projúris é o fato de o valor renunciado não ser computado na receita corrente líquida, né, na lei orçamentária. Então, essa também é uma possibilidade. Então, acredito que nós tenhamos que ter acesso a essas informações para que o projeto cumpra com as exigências legais. Então, foi anunciada uma medida de compensação, que seria a questão da previsão de majoração da arrecadação do IPTU, mas nós precisamos disso demonstrado também. Então, precisamos de um relatório onde se aponte, né, qual é a perspectiva de arrecadação do IPTU e que seja demonstrado, portanto, essa compensação. Então, são essas as observações que eu faço e solicito
ao líder, está aqui o vice-líder, vereador Sabino Piccolo, se puder passar essa solicitação ao líder. Cadê o líder? Ah, está lá atrás o líder. Tá bom. Então, para que nós possamos ter esses dados anexados aos projetos, porque certamente, se o projeto tramitasse na Comissão de Economia, no nosso voto ou no nosso parecer, né, nós estaríamos fazendo essa exigência, porque é, né, uma exigência legal e que compete à Comissão de Economia. Então, essa é a nossa observação e vamos votar favoravelmente, porque eu acho que, pelo menos em parte, o projeto corrige, né, essas distorções que foram consequência da aprovação da lei no ano passado, mas acredito que nós temos que ter esses dados para garantir o cumprimento legal no que tange a lei de responsabilidade fiscal. Sua Excelência, só para complementar, se passasse na Comissão de Economia, certamente a comissão ia pedir da onde que vem o recurso para complementar essa renúncia da Receita. Então, já conversamos com o nosso diretor, o Primo, e eles vão juntar esse esclarecimento. Tá ok. Então, essa solicitação, obrigada. Continua em discussão o projeto e emendas. Para discutir, vereadora Julieta Reis. Concedemos a palavra por 15 minutos. Senhores vereadores, na realidade, eu queria mais era me dirigir à vereadora Noêmia Rocha. Na sua fala muito contundente, muito competente, ela disse para nós que nós não gostamos dela. Como pode? Ela disse, se a gente não gosta dela, tudo bem, mas vote favorável ao projeto dela. Se vocês não gostam de mim, mas pelo menos votem a favor do meu projeto. Senhores, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Não podemos levar as questões dos nossos projetos, das nossas opiniões, das nossas aprovações, senhor presidente, com a questão pessoal. Pela ordem. Não artigo, podemos artigo 104. Artigo 104. Pedimos à vereadora que ocupa a tribuna que mantenha-se na ordem do dia no projeto em discussão. Tratando da resposta ao que a vereadora Noêmia falou. Com relação à questão da Comissão de Legislação, da mesma forma, nós analisamos o projeto em si e, no caso específico deste projeto, que trata de questão tributária, nós consideramos que, vindo do Executivo, um projeto como esse, ele tem a prerrogativa de que já vem com os estudos tributários do setor competente, que é justamente a Secretaria de Finanças, que está aqui o Primo, nosso diretor, competentíssimo, o pessoal da Secretaria das Finanças. Então, quando vem um projeto do Executivo que trata dessa matéria tributária, nós consideramos que já vem com essa prerrogativa das discussões feitas dentro do órgão técnico, que é a Secretaria de Finanças, isso sem falar da questão do vício de iniciativa. Agora, achamos muito conveniente que esse projeto, em face, mesmo que fosse em face de 30 dias, que a vereadora Noêmia apresentou, ele pode ser semelhante, mas ele não é idêntico. Ele é semelhante. Assim sendo, nós achamos conveniente que fosse anexado no projeto do Executivo, porque com muito mais chances de ser aprovado, já que vem com todos os estudos técnicos da Secretaria das Finanças. É isso, mas deixar claro, aqui eu falo de liberdade. Liberdade de nós, no Parlamento, Assembleia Geral da cidade, podemos votar, discutir e decidir como achamos conveniente. Cada um dos vereadores que faz parte dessa Assembleia Geral da cidade vota com a sua consciência. E em todos os setores, a Assembleia Geral é decisiva. E aqui na Câmara tem que ser. E nós temos que votar todos os projetos, seja do meu agrado ou não. E jamais entrar na justiça para impedir que uma Assembleia Geral da cidade vote com a sua consciência. Isso é antidemocrático.
Artigo porque em 104, todos os setores presidente, o pela parlamento ordem, é novamente. fundamental. E nós vivemos numa democracia. Presidente. Muito obrigada a todos. Próximo vereador inscrito para a discussão, vereador Dr. Volmir. Na sequência, vereador Pia. Com a palavra, vereador Dr. Volmir, 15 minutos em discussão, prorrogável se necessário, Vossa Excelência. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa. Em se tratando desse projeto, eu vejo que é um consenso, é um ponto comum, que é um projeto bom, não vejo que tenha dificuldades em se aprovar por esse parlamento, porque é uma excelente iniciativa e é uma consequência de atos de gestão e também da caminhada desse legislativo quanto aos ajustes e o benefício à população. Lógico que quando eu vejo alguns nobres colegas falando aqui números fantásticos, 30 mil, 60 mil, na verdade nós não temos, empiricamente, não temos esses dados. Mas eu entendo que, com certeza, irá beneficiar essa população e da forma correta, com um cadastro junto ao órgão municipal que pode ter esse controle para que se realmente faça justiça. Mas eu quero também aproveitar o momento, agora como presidente da CCJ, para esclarecer alguns pontos, principalmente a fala da minha colega vereadora Noêmia, e demais vereadores que têm falado. Quero esclarecer aos senhores que esse projeto está sendo debatido na CCJ, mas não só esse, projetos de autoria do vereador Felipe Braga Cortes, vereadora Maria Letícia, e quero lembrar também aos meus colegas da CCJ que quando recebemos esses projetos de lei que visavam a alteração dessa lei 40, eu sugeri, à época, a anexação de todos ao primeiro projeto apresentado, ao 01. No entanto, lembro ainda que eu fui voto vencido e entenderam que não deveria se anexar. O objetivo qual que era? Que se formasse uma boa análise técnica de todas as proposições e se fizesse uma sessão extraordinária, uma reunião extraordinária para apreciação e que se votassem todos esses projetos na CCJ, mas foi vencido. Então, daí que foi cada um para um relator. Em específico, o projeto da autoria da vereadora Noêmia, vereadora, esse projeto entrou na CCJ no dia 13 de março de 2018. Tá? Nós tivemos 3 pareceres. Um do vereador Felipe, que ela, em 3 de abril, pela tramitação, do vereador Mauro Bobato, foi o que eu falei, vereador. Vereador Mauro Bobato, pelo arquivamento, em 3 de maio, e o vereador Cristiano, pela anexação, no dia 30 de maio, que foi na penúltima reunião da CCJ. Lembrando que o da anexação foi retirado, vereador Cristiano, porque nós analisamos o regimento no dia, já foi apontado o dispositivo, em que o projeto da vereadora não poderia ser anexado ao projeto do prefeito. Mas o do prefeito, no entendimento, até seria possível, numa interpretação, que se anexasse. Entretanto, o projeto do prefeito entrou em regime de urgência. Não haveria como fazer essa anexação. Lembro ainda eu quero uma parte, que com a retirada, na hora oportuna, vereadora, que com a retirada do parecer do vereador Cristiano, diante do entendimento que não teria como anexar o primeiro projeto ao segundo, mas correto seria o segundo ao primeiro, nós ficamos com pareceres pela tramitação e pelo arquivamento. E nenhuma das votações nós conseguimos chegar à maioria, que é o que exige o nosso regimento e o nosso regulamento da comissão. E houve redistribuição, 2 ou 3 redistribuições de relatoria,
Quero falar também que, em conversa com a assessoria, eu falei, olha, esse projeto não está tendo um entendimento, maioria, nem consenso. E agora, a minha opinião, na função que estou hoje, do presidente da CCJ, e se eu fosse o relator, eu daria um parecer até diferente, vereadora. Eu daria primeiro pela devolução, para que você fala assim, exclusão do crédito. Primeiro eu faria uma devolução, para que você apresentasse o impacto e a dotação, que é o que nós analisamos criteriosamente e mandamos para a economia. E na economia eu sei que tanto a base e principalmente a oposição fazem uma análise rígida para que se apresente. Então eu faria desta forma, independente da tramitação ao arquivo. Eu já acho que teria que ter essa dotação, como também não teve. Mas veja, isso, eu estou falando do seu projeto nesse momento, vereador. Então veja, o que nós temos que nos atentar é a realidade. O que eu estou falando, vereadora, não foge, está tudo anotado nos projetos. Sugeri também, semana passada, que a presidência fosse provocada para que pudéssemos enviar o seu projeto à frente, sem o parecer. E isso está na norma regimental. São os 30 mais 15, 45 dias. E que a Comissão de Economia analise, as outras comissões analisem. Quero deixar claro também que os projetos do prefeito que entrarem em regime de urgência, vamos deixar claro que isso é uma previsão regimental. Se concordam, discordam, é outro assunto. Mas existe uma legalidade e uma previsão regimental. E eles vieram, sim, o devido parecer, porque não houve tempo hábil, dado a tramitação diferenciada aos regimes. Só quero deixar transparecer e frisar bem que o trabalho da CCJ tem sido feito um trabalho sério, coerente e dentro da legalidade. Quero esclarecer também, vereador, aproveitando, eu vejo que ontem nós tivemos fala hoje, e a senhora foi provocada no assunto enquanto estava nessa tribuna. A senhora fala em oposição, independência ou base. Eu vejo que esse projeto, hora do prefeito, converge para uma unanimidade, porque faz bem para a população. Mas questionaram a questão do projeto do Escola Sem Partido. Independente do mérito, senhores, passou pela comissão, passaram por todas as comissões, estão sendo amplamente debatidos. O que tem que se falar, não falo isso aos vereadores que são autores da demanda, eu quero falar a uma certa militância, tanto quanto hipócrita, que rasga um livro, que ferem a democracia, que entendem que democracia é só quando eles entendem que tem a razão. Existe uma pessoa chamada Montesquieu, professor Euler, que ele escreveu O Espírito das Leis, e ele, lá atrás, ele já falava da independência dos poderes, né? Que existiam os 3 poderes, e ali surgiu para o nosso direito. Respeitamos, nós sabemos que existe um controle de constitucionalidade, que pode ser difuso, concentrado, né? Que cabe sim ao judiciário lá na frente fazer um controle quando existe uma norma inconstitucional. Isso lá na frente cabe sim. Mas o que lamentamos é que se deixe do parlamento apreciar um projeto de lei e uma lei, que é a função dessa casa. E não estou falando de mérito, estou falando de questões de constitucionalidade. A nossa CCJ existe sim, eu defendo, já falei lá atrás, defende um controle jurídico, constitucional, político. E essa é a função, e é assim que foi criado o nosso Estado de Direito, nosso Estado democrático. E isto eu entendo lamentável, né? Nós estamos tendo uma interferência no parlamento. E de igual forma, quando nós ouvimos as ações do nosso Suprema Corte, o STF, em ações junto ao Congresso, independente da análise do mérito, se é correto ou ações erradas, mas não pode ter essas ingerências. Esse controle, a posteriori, sim, tem que ser, tem que existir. E isto é uma ofensa ao parlamento. Apoio, presidente, a sua atitude. Eu acho que tem que se socorrer aos tribunais, e nós não estamos discutindo e brincando de olhar projetos aqui de mérito. Nós estamos num ponto grave
que é a situação da independência do Poder Legislativo. O senhor conte com o meu apoio. Uma parte, finalizar, por favor. Uma parte. Para finalizar... Uma parte na sequência, uma vereador. Uma parte, vereador. Também. Para finalizar, vereadora Noêmia, não são 2 autores nesse projeto, são 4 autores, não sei quem é independente e quem é oposição, cada qual sabe sua conduta na casa. Pois não, vereador Noêmia, pode falar. Só para... O senhor falou em valores fantasiosos que eu falei hoje, sobre... Está no site oficial, vereador, os dados. Eu peguei do site oficial. Eu não estou falando diretamente da senhora. Eu falei que a senhora estava conversando com a professora Josete, a vereadora. Falei o seguinte, que de repente nós temos números de 30 mil famílias, 60 mil famílias, mas nós não temos no projeto dados, números. Ah, entendi. É isso que eu falei. Então o fantasioso é do prefeito, não o meu. Não, isso são números. Ah, tá. Mas, enfim, vereador, eu entendo a sua colocação, mas, assim, com todo o respeito, o regimento interno, se o projeto do prefeito vem em regime de urgência, o meu teria que vir também em regime de urgência. Não tem por que ficar parado lá na comissão se um veio semelhante. E a vereadora frisou várias vezes semelhante, e é o semelhante que tem que anexar ao anterior. Então, faz pesar a fala da vereadora Julieta, do semelhante tem sim que anexar. Eu estou conversando com o líder do prefeito, a preocupação em relação a fazer uma correção até segunda-feira que vem, eu espero que essa casa o faça, para que a gente possa ser justo e cumprir o regimento. Agora, é possível, dependendo do relator Osias, é possível a gente trazer essa relatoria e dar trâmite e, segunda-feira, ser anexado o que é justo nesse projeto do prefeito de Curitiba, que é a isenção de baixa renda, que eu estou lutando desde a época do pacotaço, na desvinculação do IPTU com o lixo. Mas eu quero dizer que eu vi teus esforços em relação a encaminhar para o presidente. Eu só queria saber qual que foi a resposta do presidente, quando Vossa Excelência encaminhou regimentalmente para que ele desse uma analisada e anexasse o projeto, ou avaliasse o projeto como um todo. Só essa pergunta. Muito obrigada. Vereadora, não foram essas minhas palavras. Eu falei que, inclusive, nós conversamos com a assessoria que provocasse essa presidência para que pudesse encaminhar na forma regimental, só que não. Mas está dentro do regimento essa possibilidade? Isso é norma regimental, prazo. Ok, obrigada. Tá? Eu entendo a questão da anexação e eu acho que, lógico, depende da sua vontade e vosso entendimento e também da instrução de vossa assessoria. Se quisesse, poderia ter colhido assinaturas e se antecipado e até entrado no regime de urgência também. Questão de... Vossa Excelência com todo teria respeito, que opinar sobre isso. Independente da anexação, são procedimentos diferentes. Ok? E você acha que eu conseguiria 3 assinaturas? Aí depende da vossa habilidade. Professor Euler, por favor. Obrigado, doutor Valmir. Visto que, apesar de não ser o tema de discussão, mas o senhor tocou no assunto da questão do controle de constitucionalidade, qualquer cidadão, independente de ser um vereador ou outro qualquer, ele pode pedir manifestação do Poder Judiciário acerca de qualquer matéria em que ele reconheça ter algum direito. E é o juiz que decide aquilo que ele pensa a respeito do tema. Eu não vejo de que forma uma manifestação, seja de vereadores ou qualquer outra pessoa, diminua a Câmara e nem vejo isso como interferência, ferindo a independência dos poderes. O senhor falou sobre o Montesquieu, que da mesma forma fala também do sistema de freios e contrapesos. E é exatamente o que acontece nesse caso. Os poderes fazendo uma autorregulação entre si. Se isso é feito de forma antecipada ou a posteriori, não me cabe julgar. Isso quem cabe julgar é justamente o judiciário. Então não vejo como prejuízo algum para a Câmara, que inclusive tem o direito de fazer o agravo, e assim o fará. Então, cada um dentro do seu direito, buscando aquilo que lhe cabe. Absolutamente normal, dentro dos processos democráticos. Não há nenhuma violência, não fere nenhuma regra democrática. Simples. Professor Euler, primeiro quero deixar claro que respeito a iniciativa dos autores. Eu acho que existe um direito, a justiça está ali para ser provocada. E, como o senhor falou, qualquer cidadão poderia tê-lo feito. Que nós estamos discutindo, quando o senhor fala de Montesquieu, de contrapesos, é muito bem claro
que existe essa independência dos três poderes, mas existe essa harmonia, cada qual no seu momento. Como nós tivemos, por exemplo, os embates em que o STF tomando posições em que nós claramente sabemos que ele estava legislando, não existia uma norma, ele estava dando extensão a uma norma, que eu acho que o Congresso deveria ter feito uma lei e já revertia. Senhor presidente, mais 5 minutos, por favor, prorrogação. Concedido, vereador. Grato. E questão de discussão jurídica, para quem tem informação na área jurídica, como o nosso líder, que é um excelente advogado, é uma luz para nós aqui nessa Câmara, eu quero passar aos senhores que isso são estudos da área do direito, em que você estuda essa harmonia, quando o senhor fala de pesos e contrapesos, cada um tem seus limites, para que não se acha essa intervenção de um poder no outro e não se usurpe essas funções. É somente nesse sentido que nós temos que ter o cuidado. Existe, sim, o direito e o dever de um controle de constitucionalidade. Inclusive, quando você fala de ADIM, nós temos na própria Constituição da República quais são as pessoas que podem, não é qualquer um, quais são as pessoas que podem entrar como ADIM. E isso está prescrito na Constituição Federal. Agora, eu entendo que é um controle repressivo em constitucionalidade. Hoje nós temos uma tentativa, né, de um controle preventivo de algo que sequer foi analisado pelos parlamentares. Você está se subtraindo, no meu entendimento, é claro, subtraindo o direito de vereadores da base, como diz a vereadora, que é uma base complicada hoje, como os vereadores da oposição e alguns que são independentes, de votarem. O próprio líder manifestou que talvez ele seja contra o próprio Escola Sem Partido. Ok? Mas eu não quero fugir ao mérito, esse é um assunto que não entrou na discussão do projeto. Vereador. Vereadora, a senhora pode vir discutir. À vontade. Obrigado, senhor vereadores. Obrigada, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Pia Petruzzello. Bom dia a todos. Agradecer a presença do primo que se faz presente desde a manhã aqui. Tem sido uma referência para mim. Tenho aprendido muito com ele, com a equipe da Finanças, mas principalmente com você e com a Dani. Vereadora Noêmia, antes de mais nada, quero dizer que tenho um profundo respeito pela Vossa Excelência e tenho uma profunda admiração pela minha base de apoio. Então, me permita só fazer um contraponto na sua fala, que eu não acho que a minha base seja complicada. Eu acho que quando se lida com pessoas e cada um tem uma ideia, uma ideologia, existe uma tentativa de diálogo e de conversa para que se chegue a um denominador comum, e isso é o parlamento. Nós somos 38, temos que nos respeitar e temos que entender as idiosincrasias, como diria o velho presidente Paulo Salamuni, do parlamento, os nossos ideais, os nossos objetivos, cada um pensa de uma forma. Hoje mesmo, o vereador amigo meu, Hélio, fez um ponto importante, não satisfeito com o que acontece na Regional do Cajuru, se posiciona de uma forma firme, e nem por isso vou brigar com ele, muito pelo contrário, inclusive dou razão. Esse é o parlamento. E a nossa base, porque não é minha base, é uma base de apoio ao prefeito, que entende que os projetos de lei que têm chegado a essa casa tem dado sustentabilidade a um plano de recuperação que tem salvado o município de Curitiba de uma falência total e absoluta, falência absoluta, inequívoca do que temos visto ao longo desses 3, 4 anos na cidade de Curitiba. Voltando um pouco na questão do que diz o Dr. Volmir, e corroboro com ele, ninguém disse que os 4 vereadores que entraram, por exemplo, na Justiça, que eles não podem fazer isso. Podem, tanto é que fizeram. Eu só acho que não deveriam. Presidente, e essa é uma questão
que, pela ordem. no meu entendimento, Vereador, pode ser feito. E com vereador, relação ao projeto da taxa com a do palavra, lixo... não há problema algum de se eu citar Não, o artigo o comentário. 104. Não há, vereador, desculpe. Artigo Senhor, 104, a gente senhor discutiu presidente, a taxa qual é de o lixo. projeto que está em discussão? Eu acho que está saindo Pode do ler novamente? Acho que eu Está em diversos discussão. pronunciamentos. Está em discussão. Acho que eu peço- saí e devo ter esquecido. Qual é o projeto que está em discussão? Nós estamos discutindo a questão da taxa do lixo, vereadora... Com a palavra, vereador José, Pierre. também. Acho que é Por gentileza. isso. Perfeito. Obrigado, vereador Gora, por citar o artigo. Quando Vossa Excelência aqui também subir, faço questão de ouvi-lo. Às vezes a verdade ela dá uma doída. Mas, com relação ao projeto da taxa do lixo aqui, que Vossas Excelências entraram com outro projeto, que não tem nada a ver com esse aqui, lá no Judiciário, e isso, logicamente, vai ter um agravo, e o presidente vai ganhar com toda certeza, e respeito Vossa Excelência que entrar. O impacto Uma parte na financeiro e a sequência, renúncia... vereador, por favor. Vereadora Josete, na sequência, se der tempo, lhe concedo. A Lei Complementar 104/2017 teve por objetivo resolver minimizar o problema crônico que se arrastava durante anos relativamente ao custo da taxa de lixo. Utilizando os dados de 2017, o custo efetivo dos serviços divisíveis de aproximadamente R$200 milhões, segundo os dados da Secretaria do Meio Ambiente, enquanto a arrecadação da TCL foi em torno de R$120 milhões, 119,5, melhor dizendo, esta diferença de valores, 80 milhões ano, vinha sendo remanejada de outras fontes, a fim que o serviço da coleta de lixo, tido como saneamento básico, não parasse. Com isso, investimentos em outras áreas deixaram de ser feitos, pois os recursos vinham sendo utilizados para o custeio desse serviço. Ou seja, reparem a lacuna nesses valores. Acresce mencionar que, em razão dessa política de subsídio cada vez maior, em janeiro de 2017, a última fatura paga à concessionária responsável pela coleta de lixo referia-se ao mês de maio e parte do mês de junho de 2016. Devemos analisar que, para compensar a renúncia fiscal, conforme prevê o inciso 2º do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para que possamos retornar à situação original de acordo com a emenda, haveria necessidade de se redistribuir essa diferença, vejam, de 80 milhões de reais para os contribuintes que já pagavam a taxa plena pelo serviço e que, segundo estudo realizado para que uma parcela da população tivesse a benesse da isenção parcial da taxa. Segundo ponto aqui, regressão legal. Conforme dito anteriormente, a Lei Complementar 104/17 veio para resolver um problema, resolver ou minimizar, resolver um problema existente havia anos. Entendemos que o retorno do status quo é um retrocesso em face dos números referentes à arrecadação da TCL após a vigência da lei complementar. Peguem esses números que são importantes. Maio de 17, 75,79 milhões. Maio de 18, 106,79. Ou seja, um acréscimo de 41,52%. Urge mencionar que 82%, ou mais precisamente 81,90% dos contribuintes já fizeram a quitação ou estão pagando parceladamente o tributo, demonstrando de forma inequívoca que a população curitibana entendeu a necessidade de uma reforma legal. Ora, o que nós estamos debatendo aqui é importante porque mostra que, inclusive, os números de reclamações, os números de famílias, a questão da baixa renda, por exemplo, vereadora, que no seu projeto, se puder me alcançar na minha bancada ali, tem mais um papel, por favor, Carol, só para... Eu até fiz uma anotação do que a senhora falou muito bem, inclusive, dos 343 mil... Obrigado.
A remissão. Equivale a 950 processos. A senhora, por exemplo, cita a FAS, como, se não me engano, a senhora disse algo de inscrição da FAS e tal. Qualquer um de nós pode fazer ir lá, fazer essa inscrição, escrever. Então, o dado não é o mesmo dado do baixa renda, do vulnerável. No projeto de Vossa Excelência, 100% dos que hoje têm 50%, a senhora isentaria da baixa renda. Que concordo no que estamos aqui dizendo que o seu projeto é ruim, muito pelo contrário, mostra que a senhora tem uma preocupação social. O nosso vai além, porque prova que a pessoa não é só baixa renda, é vulnerabilidade. E esse dado da vulnerabilidade tem que ser muito bem debatido para que se chegue a um denominador coerente de dizer quem está na questão de vulnerabilidade, ou melhor dizendo. Pois bem, eu quero deixar claro aqui que projetos como esse engrandecem o debate aqui na Câmara. Acho que nós já discutimos por demais esse assunto. Podemos continuar debatendo, mas acho que agora é momento de votar. A emenda do Felipe Braga Cortes, que nós não vamos aprovar pelos motivos aqui citados, pelo menos faça a sugestão para que a base rejeite, é justamente pelos motivos que nós já citamos aqui. E deixar também muito claro que a Casa, a Câmara, tem uma função de argumentar e contra-argumentar. E vale a pena dizer também, e faça essa sugestão, eu já fui presidente da Comissão de Legislação dessa Casa por 3 anos. A vereadora Julieta Reis, se não me engano, por mais de 1 ano. Não é fácil ser presidente dessa comissão, porque as matérias que chegam a essa casa, como chegam nas câmaras municipais de todo o país, são matérias que muitas vezes não dão o poder constitucional para que nós possamos legislar. E isso, de certa forma, não é que enfraquece ou fortalece a Câmara, não é esse debate. Esse é um debate muito maior, que deve ser levado a Brasília, em congressos de direito, em congresso de direito administrativo e de direito constitucional, onde tive a oportunidade, inclusive, tenho a oportunidade de ser pós-graduado. São debates muito profundos. Debater aqui controle constitucional, difuso, concentrado, é uma questão tão ampla que o Euler, o Marcos Vieira, o Gora, a Josete, e entendo que estão no direito, repito, estão no direito de fazer, em que pese não concordar, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado pela turma do STF, em 2013, deixando muito claro que não se pode definir matéria antes de fazer controle de constitucionalidade, antes da matéria ser julgada, ser votada e sancionada pelo prefeito municipal. Só após isso, somente depois, é que podemos entrar com a ação. Por isso, eu fiz questão também de fazer essa parte. Como a Josete e o Felipe me fizeram um breve, querem fazer um breve à parte, eu vou conceder primeiro às damas, a professora Josete faz questão que faça o primeiro, e na sequência, o vereador Felipe Braga Cortes. Uma parte também, vereador. Na sequência, a vereadora Noêmia Rocha, para esses 3 minutos nós encerrarmos. Obrigada, vereador. Eu primeiro gostaria de fazer uma solicitação, repetir novamente o que eu solicitei na minha intervenção, de que seja apresentado o impacto, né, dessa isenção. Então, para 2018, 2019, 2020, com um detalhamento. É um relatório detalhado que é a exigência da lei. Até para entender isso que Vossa Excelência colocou e a preocupação da vereadora Noêmia em relação ao número de pessoas que serão beneficiadas, né, com a aprovação desse projeto. Então, nós precisamos saber, quer dizer, do CAD único, quais são as pessoas que teriam a perspectiva de isenção. E óbvio que isso se reflete na questão do impacto. Então, acho que é um dado importante para cumprimento da questão legal, uma vez que o projeto não passou, né, pela Comissão de Economia. E só gostaria de afirmar
em relação à ação que nós impetramos na Justiça, dizer o seguinte, nós tomamos essa medida pela ausência, na verdade, de critérios na Comissão de Legislação. Acho que se os critérios fossem objetivos, concretos, né, nós poderíamos evitar esse tipo de ação. Então, é um direito nosso, como Vossa Excelência disse, e é um projeto claramente inconstitucional. Ou a Comissão de Legislação abre mão e todos os projetos inconstitucionais vêm para o plenário. Então, acho que é esse esclarecimento e, na sequência, com mais tempo, vou retomar esse tema. Obrigada. Ok, agradeço, professor José. Professor Felipe Braga, vereador Felipe Braga. Tem tempo ainda? Tem 1 minuto e 50. Tá. Não, só para... Vereador Pierre, na verdade, se foi falado aqui que a emenda iria prejudicar a baixa renda, me desculpe, mas não... Não, não. Não foi falado isso em nenhum então momento. Tá bom. Não, então tá. Porque a emenda ela está muito clara, Pierre, assim, no sentido que a volta do limitador, pode ter certeza, vai ter um impacto, se não voltar, porque vai ter o uso simplesmente do serviço contratado. Então, eu peço, já que vão votar contra a emenda, é uma pena que vão votar, porque a emenda está bem feita, eu acredito que poderia ser aprovada, que a Prefeitura reavalie essa questão, porque eu tenho absoluta certeza que tanto o Secov, Cresce, tantos outros vão buscar esse entendimento, mas é uma pena que a Prefeitura, talvez por ser de nossa, vários vereadores que não são da base, assinar, não seguir. Mas foi feito com imparcialidade total, no sentido de alertar. Eu vejo que a estrutura técnica da Prefeitura, a Secretaria das Finanças, tem que rever essa situação. Fica aqui, nós vamos votar favorável à emenda, mas pelo jeito não vai ser aprovado. Ok, Felipe, eu agradeço a parte. Vereadora Noêmia, perdão, tem não, 30 segundos, sem vereadora. Problema. Só para complementar, na verdade, assim, vereador, Vossa Excelência disse que o projeto do prefeito amplia. Não amplia, ao contrário, reduz, baseado na remissão. A remissão é para 900 famílias. A Bolsa Família em Curitiba, o cadastro de Bolsa Família que recebe são 30 mil famílias. Baixa renda são 114 mil famílias. Então, seria interessante avaliar essa questão, porque a remissão está baixa demais e não é possível que a gente faça um projeto para 900 famílias. Teríamos que contemplar, sim, e aí vem o nosso projeto que é mais amplo em relação à baixa renda, né? E concordo com os 84 milhões em déficit. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência sabe se já foi suprido esses 84 milhões. Obrigada. 30 segundos, vereador. Ok, vereador. Continua em discussão. Encerrada a discussão, não há encaminhamentos. Passamos... Encaminhamento, vereadora? Desculpe, vereadora Noêmia Rocha, para encaminhar a matéria. Muito obrigada. Eu tenho essa preocupação também em relação aos 84 milhões. Concordo plenamente, tanto que fui relatora do projeto em relação à desvinculação da taxa de lixo e do IPTU, mas volto a comentar sobre a questão de 30 mil famílias que sobrevivem com Bolsa Família no nosso município, 114 mil no Cadastro Único de Baixa Renda, e esse projeto, pela remissão, está reduzido em 900. Quero fazer muito claro, quero agradecer as palavras da vereadora Julieta, quando citou aqui por 10 vezes que o meu projeto é semelhante ao do prefeito, e projeto semelhante tem que ser anexado também. Então, volto a afirmar da minha preocupação em relação à anexação desse projeto. Poderia, sim, ter feito, como foi dito aqui, um pedido de regime de urgência, mas impossível conseguir 13 assinaturas com a base de 31 vereadores. Mas eu quero encaminhar pela votação, acho que é importante votarmos favoráveis, para que a gente possa trazer um alento às pessoas de baixa renda, que não têm dinheiro nem para comprar pão, não produzem lixo, porque não tem nem dinheiro para comprar lixo, porque, na verdade, a gente acaba comprando lixo, porque quando você compra muitos produtos, tem muitas embalagens, e você produz mais lixo. Não é o caso de baixa renda, que sobrevivem aí com salário mínimo e com uma vida na linha de pobreza. Então, beneficiar essas pessoas me traz alento ao meu coração. Em relação à minha proposta, desde
desde a emenda e com o projeto de lei que, infelizmente, está sendo atropelado o regime, o regime interno da casa e não está sendo cumprido a devido. Muito obrigada. Peço votação favorável ao meu projeto e por acaso do prefeito. Continua encaminhamentos, não há. Então, passamos à votação. A votação é do projeto. Na sequência, votaremos a emenda. Vereadores, se manifestem pelo voto. O voto é ao projeto nesse primeiro momento. Pedimos que votem favorável à emenda. Esse voto é projeto, Felipe Braga. Senhores, só no momento oportuno a gente pode até passar os encaminhamentos à oposição à situação, mas nesse momento nós estamos votando o projeto, para que fique claro aos vereadores que estão se manifestando agora. Encerrada a votação. Perdão. 33 vereadores votaram, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno. Para a justificativa de voto, vereador Felipe. O senhor vai justificar? Não? Perfeito. Então, nesse momento, a gente passa a apreciação da emenda, o vereador quer encaminhar a emenda. Então, encaminhamento de emenda. Não, eu quero, como o debate fica difícil não passando pelas comissões, novamente agradeço o primo, mas fica muito difícil da gente estabelecer o que é certo ou errado no meio de uma votação. Por isso, a importância de passar numa comissão de economia. Lá a gente ia tirar a dúvida, inclusive da emenda. Né? Então, eu quero só dizer aos vereadores, mas especificamente não vai dar, aqui não tem como eu debater com a assessoria da secretaria, seria o ideal, mas não dá. Então é assim, ó, a taxa, eu acho que está tendo talvez interpretações erradas, ou da minha parte, ou da parte da prefeitura, ou da nossa parte, né, que não é minha, mas é da nossa, porque na realidade até essa emenda foi colocada pela assessoria da vereadora Josete, se eu não me engano, nas discussões entre os advogados. A emenda que eu digo, colocando, retirando o limitador dos isentos. E a assessoria do prefeito diz que isso está causando má interpretação. Eu queria só deixar claro, quando a gente retornou o limitador, no início da nossa discussão lá na CCJ, a gente só retornou o limitador, como era antes. Aí, a assessoria dos 7, 8 vereadores que assinaram, assessoria jurídica, foram atrás, discussão, etc., falaram com o Secov, com o Cresce, e foi falado o seguinte, ó, se não colocar no texto, salvo nos casos de isenção ou imunidade tributária, aí sim traria problema. Por quê? Se nós estamos deixando aqueles que são imunes e que são isentos, caso aqui do baixa renda, e os que são imunes, se a gente colocar o limitador, nesses vai deixar de ser imune e isento, vai ficar no limitador. Essa foi o pensamento nosso. Talvez tenha um erro de interpretação aí, mas veja, está muito claro aqui. Volta o limitador. Gente, vereadores, a diferença que está dando para o comercial é absurda. Não é justo que as salas comerciais estejam pagando a taxa no teto. O justo é retornar, pelo menos mais justo, que fica justo, é retornar no limitador IPTU. É só isso que está sendo falado aqui.
e não colocamos o limitador no isento. Como é que você vai colocar o limitador no isento se ele é isento? Então, o texto, vereador Pierre Paula, que aqui está a dúvida da assessoria do prefeito, do nosso amigo primo, a assessoria do prefeito me fala que está dando interpretação errônea. Eu acho que foi interpretado, talvez, ou foi interpretado errado da parte da prefeitura. Porque, para minha análise, desde que seja correta para a nossa análise, o texto está retirando o limitador do isento e daquele que está imune. Porque o isento que está imune, ele não vai pagar nada, muito menos dentro de um limitador de IPTU. Foi isso que foi feita a lei. Então, pode ser, Rogério, que esteja errado, mas aí que vale a Comissão de Economia, as comissões falarem e conversar. Por isso que é feito desse jeito, daí a gente fica mesmo dando risada. Talvez esteja errado. Talvez eu possa estar errado nessa forma que a gente escreveu ou relatou aqui, mas eu tenho absoluta certeza que a gente está certo na questão que trata da taxa de lixo para o comércio, da forma que está aqui. Está prejudicando, o setor imobiliário está em crise, e querendo ou não, são quase 200% a mais de taxa. Vai alugar um imóvel, vai alugar uma sala comercial, que tem um IPTU e agora tem uma taxa de lixo de R$470. Não é o momento para ter aumento. Então eu peço novamente, nem que seja visto, primo e assessoria do prefeito, que seja visto para o segundo turno. Olhem, vejam se tiver uma condição de resolver isso, porque eu volto a dizer, vai diminuir a arrecadação da prefeitura na questão do lixo. Os edifícios comerciais vão se unir e contratar uma empresa direta. A prefeitura não vai arrecadar mais. 30 segundos. Era isso, obrigado. Ok, vereador. Para encaminhamento de emendas, encerrado, passamos à votação da emenda. Qual o número da emenda? Vereadores, a partir de agora, os vereadores se manifestem votando a emenda 32/10/2018. Senhor presidente, emenda aditiva. Para encaminhar, na verdade, só pedir voto para derrubar, voto menos. Em processo de votação. Orientação para a bancada de oposição, voto mais. Solicito aos vereadores que se manifestem. Encerrada a votação. Oito vereadores se manifestaram pelo voto sim, 22 vereadores votos contrários, portanto, rejeitada a emenda.